Olá, querido. É bom avançarmos juntos no estudo da Epístola aos Romanos. O propósito da lição desta semana é mostrar a realidade da vida cristã depois da conversão. O texto da semana é o capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Vamos começar analisando o verso 1. Diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? De que lei está falando Paulo nesse verso? Está falando do sistema de sacrifícios e cerimônias que anunciavam a vinda do Messias. Os que conhecem a lei, entre aspas, eram os judeus que não aceitavam que as cerimônias e os sacrifícios tinham chegado ao fim com a chegada do sacrifício maior do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo diz que esta lei de cerimônias e símbolos domina o homem, ou seja, governa o homem de uma maneira que o homem está submetido à lei enquanto estiver vivo. Há apenas uma coisa que pode quebrar a relação do homem com a lei, e essa coisa é a morte. Por isso, nos versos 2 e 3, o apóstolo usa a ilustração do casamento. Fala de uma mulher casada que tem um marido e está sujeita a ele. Está sujeita, entre aspas, significa unida. Quando as pessoas se casam, estão unidas para a vida toda. Estão unidas uma à outra, até que um dos dois morra. Ninguém pode ser liberado da lei do casamento até que a morte aconteça. Enquanto o esposo está vivo, a esposa não é livre para casar-se com outra pessoa. Isso seria adultério. Agora, se o marido morrer, então sim, ela está livre. A morte termina com a relação e permite uma nova relação. O ponto principal desta ilustração é o seguinte: a morte acaba com uma relação e faz possível outra relação. Pensemos então no que Paulo quer ensinar. Estou atado a todo o sistema cerimonial. A lei tem domínio sobre mim, diz o verso 1. Como posso ser resgatado e colocado em liberdade? Com a morte. Agora, ao Jesus morrer na cruz do Calvário, todo o sistema de cerimônias morreu. O véu foi rasgado de cima para baixo. E essa morte fez possível a minha relação com um novo esposo, com o verdadeiro esposo. Porque tudo que esse corpo de cerimônias fazia era simbolizar o verdadeiro esposo, o verdadeiro Salvador. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dos mortos, afirma o verso 4. Então, estou livre de todas as cerimônias simbólicas. Agora posso unir-me a Cristo, a realidade salvadora, o verdadeiro esposo. Deus fez possível, pela sua graça, que fôssemos desatados da lei de rituais e cerimônias e fôssemos unidos a Cristo. Agora, Cristo tem domínio sobre mim, não mais as leis das cerimônias. E assim como um casal unido pelo casamento produz frutos, filhos, assim também o ser humano casado com Cristo produz frutos, os frutos do Espírito Santo. Agora, na ilustração que Paulo usa, note que há apenas uma mulher, mas há dois maridos. A mulher está numa situação difícil, porque ela só pode ser esposa de um dos dois maridos. E desafortunadamente, ela já está casada com o primeiro, que era apenas o símbolo daquele que viria. O homem com quem ela está casada é um homem bom, mas o problema é que é apenas um símbolo da realidade. Ela gostaria muito de desfazer esse casamento e casar-se com a realidade, mas o marido ainda vive. O que poderia fazer? Está sujeita, por lei, ao seu marido. E a menos que ele morra, ela não pode casar-se legitimamente com esse outro homem. O primeiro marido é o sistema cerimonial. O segundo marido é Cristo. E você e eu somos a mulher. As cerimônias não oferecem poder,
somente esperança naquele que virá. Já Cristo é a realidade. Mas os judeus, nos primeiros anos do cristianismo, eles não queriam abandonar o esposo morto. Eles queriam casar-se com Cristo. Entende o trama? Eles queriam ser cristãos, mas carregando o cadáver do primeiro esposo, de todas as cerimônias que já não tinham sentido de ser. Outro dia, uma pessoa sincera me disse: vocês são interessantes. Vocês usam esse argumento de lei cerimonial, lei moral, lei cerimonial, para dizerem o que vocês querem. Quando lhes convém, é lei moral. Quando não lhes convém, é lei cerimonial. Bem, esta é a segunda parte da lição desta semana. De que lei está falando Paulo em Romanos 7? Eu respondo, de ambas. Da moral e da cerimonial. Só que sobre a lei cerimonial, diz que está morta. Sobre a lei moral, no verso 12, diz: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E o que nos faz pensar assim? Simples. Quando a gente lê os versos 8 a 11, aí Paulo afirma que o problema está com o pecado e não com a lei. Inclusive menciona o 10º mandamento do verso 8, ao dizer: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Interessante esta expressão, sem a lei o pecado estava morto. O que quer dizer isso? Que se não existisse a lei, não existiria pecado. Quer dizer, não tendo lei, não tem pecado. Sem a lei, o pecado estaria morto. Oh, querido, o problema não é a lei. A lei é uma imagem perfeita do Deus perfeito, que deu essa lei. É um excelente espelho a lei. Pode mostrar a minha mancha, mas não pode me limpar. A lei é santa, mas não pode me fazer santo. A lei somente pode mostrar quão ímpio eu sou. A lei é justa, mas não pode me justificar. Somente pode me condenar. A lei é boa, mas não pode me tornar bom, fazer bom. Só pode mostrar minha miséria e o mal que mora em mim. A conclusão de Paulo é que o problema está com o pecado e não com a lei. Ele diz isso no verso 13. Logo, tornou-se-me o bem em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Por que o pecado chega a ser excessivamente maligno? Como? De que maneira? Porque a lei é como um espelho e me mostra a realidade. Sem a lei, eu acho que minha vida está correta, mas quando me olho no espelho, vejo que estou extremamente sujo, excessivamente sujo e preciso de Cristo. Esse é o assunto. Acho que a minha vida seria diferente de outra pessoa da minha idade, porque eu tenho mais responsabilidades. Por vezes não saio muito com os meus amigos. Fico em casa a cuidar da minha mãe. Por isso não faço a maioria das coisas que as meninas da minha idade fazem. Uma pandemia mortal está a afetar o sul do Pacífico, onde se encontra a maior incidência de diabetes tipo 2. Só nas Ilhas Salomão, 60% das camas hospitalares estão ocupadas por pacientes diabéticos. Para muitos deles, a diabetes causa graves complicações, como a amputação ou a cegueira. Hoje, nesta região, 80 pessoas irão ser amputadas. Isso é uma amputação a cada 10 minutos. Sentia comichão no tornozelo. Pensei que era apenas uma pequena ferida, mas foi crescendo gradualmente.
Por isso fui para o hospital. Foi aí que descobriram que eu tinha diabetes. Não me posso mover para lado nenhum. Os meus pés não estão nivelados. Quando me removeram os dedos, os meus pés não ficaram equilibrados. Em 2014, a minha vista piorou. Eu não consigo ver bem. Agora que a minha mãe está cega, sou eu que cozinho, limpo e faço tudo em casa. Por isso a minha vida diária basicamente é cuidar da minha mãe e normalmente sou eu que cuido dos meus irmãos e irmãs. Portanto, estou praticamente a assumir a responsabilidade da minha mãe como mãe. Por vezes posso encarar tudo isto como um fardo, mas depois reconheço que não tenho outra opção. Tal como Talita, muitas pessoas no sul do Pacífico correm o risco de perder os dedos dos pés, a vista ou até a vida por causa da diabetes tipo 2, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia está determinada a fazer alguma coisa. A Adventist Health e a ADRA juntaram-se para lançar a campanha de saúde pública chamada Os 10.000 Dedos dos Pés. A campanha visa salvar a vida e os membros das pessoas afetadas por esta trágica doença através de uma abordagem multifaseada. Este trimestre, uma parte da sua oferta do 13º sábado irá apoiar a campanha Os 10.000 Dedos dos Pés. Destina-se também a construir estúdios para o Hope Channel, de rádio e de televisão na ilha de Tonga e ajudar na produção de uma série animada infantil, com 3 episódios, sobre as aventuras de Daniel e dos seus 3 amigos. Ore, por favor, pela Divisão do Sul do Pacífico e obrigada pelo seu apoio à oferta do 13º sábado. Jesus a este mundo veio para nos libertar. Foi rejeitado por gente hostil, veio para nos salvar. Glória e poder no céu deixou, ingratidão no mundo achou. Tudo ele fez, pois nos amou. Nosso castigo Jesus levou para nos
consumou, veio para nos salvar. Quem entre nós já compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu para nos resgatar. Ao Salvador, glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, demos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar no céu. Cristo morreu numa cruz de dor para nos libertar, e agora chama-nos com amor, veio para nos salvar. Vamos a Cristo em contrição, tendo certeza do perdão, pois Ele estende a sua mão para nos resgatar. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Salmos 56, 12, 13. Estou sobre os votos que fiz ao Deus, eu te oferecerei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Agora... Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então, do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, os 27 livros então, do Novo Testamento aqui estão. Hoje é realmente um privilégio poder estar aqui na Igreja do Barreiro, porque vamos ter a oportunidade de ouvir o nosso pastor Teófilo Ferreira, que nos dá o prazer da sua companhia. Há pessoas que, em várias áreas da nossa vida, quer seja na faculdade, na escola, na profissão, há sempre pessoas que, quando nós ouvimos,
as coisas tornam-se muito mais claras, tornam-se muito mais perceptíveis. Nós percebemos que aquela pessoa compreende e vive perfeitamente aquilo que está a dizer. E sempre que eu tenho a oportunidade de ouvir o pastor Teófilo, eu sinto isso, sinto que quem fala é alguém que, como um dos meus versículos preferidos diz, Miqueias 6:8, que é: caminha humildemente com o seu Deus ao longo da sua vida. E penso que quando nós ouvimos o pastor Teófilo, sentimos este caminhar e os efeitos deste caminhar ao longo da sua vida. Eu queria só realçar alguns pontos desta longa caminhada do pastor Teófilo. O pastor Teófilo foi o diretor da Missão de Israel entre 1974 e 1982. Esteve na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, também na década de 80. Foi professor de Antigo Testamento e Hebraico na Universidade em Cologne, na França. Foi vice-diretor do White State da Conferência Geral entre 1995 e 2012. Foi também tradutor da Bíblia do hebraico para português durante 25 anos, colaborando com a Sociedade Bíblica de Portugal. E, como depois de reformado, se calhar ainda continua a trabalhar mais, como alguns pastores, e continuou a trabalhar, colaborou com a Federação Suíça e foi professor de Teologia em Sagunto. Portanto, é um privilégio para nós e, em nome do Conselho de Igreja e do pastor Jorge Machado, agradecemos a sua presença e damos um forte abraço, que Deus o possa continuar a abençoar nesta sua caminhada. Sem demoras, vou dar a palavra ao nosso pastor Teófilo. Um bom sábado a todos. Obrigado por estas palavras redundantes. Mostram que já não sou um teenager. Devo dizer que é a terceira vez que venho aqui a esta igreja que me lembre, ou que não me lembro. Sei que a primeira vez tinha 1 ano, não me lembro muito bem. Depois sei que vim aqui representar o meu sogro de uma comemoração que os irmãos tiveram aqui há alguns anos. E hoje é a terceira vez, de forma que sou um ilustre desconhecido, mas é um privilégio para mim estar convosco, e convosco que estáis do outro lado da internet. É um fenómeno que não havia quando eu cá estive na idade de 1 ano. Bem-vindos a todos. Hoje o nosso estudo, o nosso culto dirigido a Deus, tem 2 partes. A primeira parte tem que ver com as celebrações que decorrem há meses, há mais de 1 ano, em Portugal, sobre a Bíblia em português. Ou, se quiserem, a Bíblia desde o tempo de Jesus, ou, se quiserem, ainda desde os tempos em que ela foi escrita. Gostaria, em primeiro lugar, vos dizer que a Bíblia que nós temos hoje é a mesma que Jesus tinha. Como é que sabemos? Em primeiro lugar, porque eu tenho aqui uma cópia facsímile, daí não podem ver, mas sabem que está cá. É uma Bíblia em hebraico chamada Códex de Alepo, na Síria, onde foi guardado desde o tempo dos Massoretas. O que eram os Massoretas? Massoretas foi um grupo de judeus que acharam que a Bíblia era muito difícil sem vogais e então inventaram as vogais. É a primeira Bíblia que se escreve em hebraico com vogais. Século XI, século XII, por aí. E é por essa Bíblia que os judeus e os cristãos, nas diversas traduções, têm copiado a Bíblia. Para quem sabe hebraico, depois é preciso a tradução. No tempo de Jesus, como é que se fazia? Temos a certeza que era esta Bíblia? Eu já vejo cabeças a dizer que não. Há pessoas que não têm certeza de nada, mas uma coisa lhes posso dizer. Jesus usou a Bíblia, certo? Esta Bíblia é a cópia, ao longo dos primeiros 11, 12 séculos depois de Jesus, é a cópia fiel que nós temos hoje.
Não sei em que livro está, mas está em Ezequiel. É uma Bíblia impressionante. E Deus teve o cuidado de guardar esta Bíblia, esta versão, este manuscrito, teve cuidado de o guardar até 1947. Em 1947 houve um incêndio na sinagoga de Alep e os primeiros 5 livros arderam. E algumas páginas deste código desapareceram. Isto é o que resta. Deus, em 1947, esqueceu-se que tinha a sua palavra, verdade? Sabem que em 1947 foram descobertos os chamados manuscritos do Mar Morto. Eu tenho aqui apenas uma miniatura, mas está cá, de um dos manuscritos. Sabem de quando datam estes manuscritos? Cerca do 2º século antes de Cristo. Quer dizer, isto tem que ver com a instituição do Estado de Israel, votada em 1948. O que é curioso é que Deus teve cuidado da sua palavra até ao dia que disse: tenho melhor que isso. Esta só tem uns séculos. Esta tem mais de 2000 anos. Extraordinário. E quando nós comparamos esta com a Bíblia de 2 séculos antes de Jesus Cristo nascer, que era só em manuscritos, não estava num livro como nós o temos hoje, mas estes manuscritos, que não tinham vogais, são anteriores ao manuscrito que Jesus usou em Nazaré quando disse: esta palavra cumpriu-se hoje. Anterior. Como é que sabemos qual era a tradução, ou se quiserem, a versão da Bíblia no tempo de Jesus? Sabem que ele tinha várias hipóteses. Tinha a tradução hebraica que existia nas sinagogas de Capernaum, de Jerusalém, de Nazaré e por aí adiante. Esses manuscritos eram guardados na parte de trás, aliás, como ainda hoje nas sinagogas ortodoxas. Manuscrito. Se o copista fazia 3 erros na mesma página, a página era inutilizada. Não era permitido dar erros. Ainda bem que isso não era feito hoje. Não era permitido dar erros. Mas aquela Bíblia também se pode pôr em paralelo com a Septuaginta, que já existia em grego. Pode-se pôr paralelo com os manuscritos do Mar Morto, dos quais consta a Bíblia em todos os livros, exceto o livro de Esther. Podia pôr-se em paralelo com a Bíblia dos Samaritanos, que é diferente. Quer dizer, Jesus tinha umas 4, 5, se não mais, versões da palavra de Deus, da sua palavra. Jesus nunca disse: esta é que é boa, aquela não é. De alguma maneira Deus protegeu a sua palavra ao longo dos séculos, mesmo no seu tempo. Como é que sabemos que eram os mesmos livros? Não era a mesma ordem dos livros. Se lerem em um texto que se encontra em vamos ler em Mateus, que fala-nos aqui, creio que nós não tivemos a leitura do texto. Bom, vou fazer aqui então uma ou duas leituras. Primeiro Lucas 11, 45 a 52. Lucas, capítulo 11. Lucas 11, 45 a 52. Isto dá-nos uma introdução escriturística do que
temos para dizer e o tempo avança rapidamente. Um dos doutores disse a Jesus: Mestre, quando dizes isso também nos afrontas a nós? Ele estava a criticar certos pontos de vista deles. Eu não vou ler o texto dele todo por falta de tempo. E Jesus disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns, perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue, tomem conta deste texto agora, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Por que sangue de Abel e Zacarias? Abel, todos sabemos quem era. E sabemos onde vem relatada a morte de Abel. No livro de Gênesis. Porquê o sangue de Zacarias? Onde é que está Zacarias em livro? Está em? Os adventistas conhecem a Bíblia. Está em... Vamos ler, eu não quero falar de cor. 2 de Crónicas 24, 20 e 21. 2 de Crónicas 24, 20 e 21. Diz-nos assim o livro de Crónicas: e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho de sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé em cima do povo e lhes disse: assim Deus diz, porque transgredis os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Morte de Zacarias. Que livro é este na Bíblia de Jesus? Na Bíblia hebraica de hoje, em qualquer sinagoga? É o último livro do Antigo Testamento, não Malaquias. A ordem depois foi posta, não sei por quem, mas sei que a Bíblia hebraica, até hoje, começa com Gênesis, a Bíblia canónica. Começa com Gênesis e termina em Crónicas. Estão a entender o que diz este texto? Desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias. Veem como a Bíblia está protegida. Nós geralmente, quando falamos dos escribas e fariseus, isso é nas traduções, dizia um tradutor francês: traduire, c'est trahir. Traduzir é trair, porque muitas vezes não é o que lá está. O escriba, toda a gente sabia escrever no tempo de Jesus. Muito pouco, mas toda a gente. Agora, nem toda a gente sabia contar. E porquê contar? Porque a Bíblia é um livro de contabilidade, onde ver que, daí não vê, mas vão acreditar no que eu vou dizer. Desde a primeira letra até à última, tudo é feito como se fosse por computador. Não há hiatos, não há linhas que terminam a meio. Tudo termina. Porquê? Não é porque as pessoas tivessem bom palpite, não. É porque contavam as letras.
E aquele que escrevia um manuscrito destes chamava-se um sofer, plural sofrim, que a Bíblia traduz por escribas, mas que na realidade a palavra quer dizer contabilistas, os que sabiam contar. Toda a gente escrevia, mas contar, eu desafio qualquer um de vós a vir aqui e copiar uma página destas e terminar as letras exatamente certinhas ao fim de cada linha. Isso é preciso ter uma grande arte. E era a arte dos sofrim, dos contabilistas, daqueles que sabiam contar as letras. Isto é mais uma das maneiras, porque há mais, mas eu não vou falar em todas, mais uma das maneiras que Deus tinha e teve e tem para proteger a sua palavra. Deus sabe proteger a sua palavra ao longo dos séculos. Como é que Jesus respondeu a Satanás quando foi tentado? Mateus capítulo 4, a partir do versículo 4, eu não posso ler todos os versículos, mais uma vez. Temos 2 pregadores hoje. Bom. 4, versículo 6. Dizia Satanás: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo. E agora Satanás pronuncia as palavras mais incríveis e blasfémias que jamais se pronunciaram. De quem é a palavra de Deus? O autor é Deus. Estamos de acordo. O autor é Deus. É a palavra de Deus. Que Jesus responda às tentações de Satanás dizendo está escrito, eu compreendo. Agora, que Satanás tenha a ousadia, o descaramento de citar a Bíblia para dizer o que está escrito, para tentar a Jesus, é das coisas mais incríveis que eu já vi na história da humanidade. Agora leiam aqui. Está escrito que aos seus, versículo 6, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E está. Satanás conhece a Bíblia melhor que nós. E quando é preciso, cita. Só que cita fora de contexto. Este é um dos problemas que enfrentam as Bíblias de hoje, e especialmente as igrejas, que devemos respeitar a todas, mas é curioso que na interpretação do Antigo Testamento não há muitas variantes, enquanto que na interpretação do Novo Testamento, do nosso Senhor Jesus Cristo, há mais de 100 igrejas que dizem eu é que tenho a verdade. Durante aqueles 2 séculos, entre os últimos profetas que foram efetivamente Zacarias e Malaquias, como profetas, os fariseus, a palavra fariseu quer dizer os que faziam comentários da Bíblia, os perushim. É um bocado como os professores da escola sabatina, sem dizer mal a nenhum, comentam o que lá está, às vezes para ficarmos a saber melhor o que estava, às vezes para ficarmos a saber menos. Mas tudo isso faz parte do nosso sistema. O que é certo é que aqui, durante 2 séculos, havia 2 classes de fariseus. A primeira era aqueles olho por olho, dente por dente. Fizeste-me mal, toma lá outra. Uma vez em Jerusalém, não sei que erro eu fiz, eu faço muitos erros a conduzir, não sei que erro eu fiz, mas sei que um dos judeus lá fora começou a insultar-me. E eu fechei o vidro, por razões óbvias. Embora eu pudesse partir o vidro, mas não partiu. E depois lá ouvi o que ele dizia, porque ele já sabia que eu era cristão. E quando eu não estava contente com ele, ele dizia, mas na Bíblia está que se te baterem numa face, deves dar a outra. Lá para isso eles sabiam. Mas se era para não se vingar, olho por olho, dente por dente, até hoje. Até hoje. No entanto, há muitos judeus que discutem isso.
e que compreendem que Deus é também um Deus de misericórdia. Ainda hoje na lição ouvimos falar de Moisés. E toda a gente conhece a história de bater na rocha e toda a gente conhece a história dele partir as tábuas da lei. Mas ninguém conhece a história que ele matou um egípcio. Parece-me que é mais grave que tudo mais. Parece-me que Deus não o matou por causa disso. Parece-me que isso não é um sinal de grande mansidão. No entanto, Deus perdoou a Moisés matar o egípcio. 40 anos em casa do sogro é outra coisa. Deus perdoa Moisés por causa de ter partido as tábuas da lei. Só não perdoou. Foi por bater na pobre da rocha 2 vezes. Mas sabem que isso, entre parênteses, é uma lição para nós. Que fazemos mal e que pensamos que esse mal não tem perdão, quando ficaremos admirados de ver que às vezes o que é mais grave aos olhos dos homens é mais perdoável aos olhos de Deus. E é por isso que aqui estamos todos. Nenhum de nós jamais bateu numa rocha, espero. A rocha pode ter caído em cima de um pé, isso é diferente. Mas penso que nunca batemos nas rochas. Nas pessoas, não sei. Nas rochas, não. Para dizer que Deus é um Deus de amor. Eu estou com um problema grande, e já agora que falaram nas traduções de Bíblia, felizmente que a sociedade bíblica, que eu muito estimo, prezo, admiro, e que para nós é uma estrada que vem de Deus, está a decidir pôr em português moderno aquilo que António Ferreira de Almeida pôs em português antigo. Esta é a edição, é mesmo, não é cópia, de 1813. Se eu lesse algumas das palavras que aqui estavam, hoje até são consideradas asneiras. Mas lá temos vindo a mudar porque o vocabulário também muda. Eu, quando ouço o português aqui em certas partes de Portugal, eu ando a ver onde é que está a minha gramática, mas isso não é nenhuma crítica a ninguém, é que a nossa língua está a mudar. Quando se fala de amor, e então quando vem do Brasil, com todo o meu amor pelos brasileiros, já lá estive muitas vezes, mas quando se fala de amor, devemos ter amor. Só quando e gosto de ver aqui os jovens, para muitos jovens o amor é sexo, da forma que temos de compreender de que é que estamos a falar, senão esta igreja transforma-se de uma maneira estranha. Bom, mas devemos nos amar. Sabem qual é o apóstolo que fala mais de amor? É João. A irmã White diz que João fala muito de amor, ele é o último dos 4. Ele fala mais de amor, porque diz que as igrejas naquele tempo andavam à disputa umas com as outras, já no tempo dele. E é nesse contexto que ele vai dizer amai-vos uns aos outros. Não anda para aí a dizer mal uns dos outros. Isso não é cristianismo. Amai-vos uns aos outros. Hoje, isto é utilizado em termo mais global, também é válido, mas não estamos aqui a pôr em causa e a dizer que na igreja do Barreiro ninguém se fala uns com os outros. Creio que sim, já vi que sim, embora eu conheça igrejas na Europa onde os membros são proibidos de falar uns com os outros porque estão na casa do Senhor. Há muitos extremos nestas coisas. O que é que nós temos na última parte? São 5 para o meio-dia, mas disseram-me que eu tinha... Jesus também está a demorar e eu também vou demorar alguns minutos, não muitos. Não, no tempo do Paulo ele demorou e houve um que adormeceu e caiu da janela. Aqui não há janelas, de forma que penso que esse problema não vai existir. Há um termo que nós usamos na Igreja Adventista e creio que outras igrejas evangélicas, que é a verdade presente. A verdade presente. O que é a verdade presente? Será ela a mesma verdade no 1º século, no 5º século, no 10º século, no tempo de Lutero, no século XIX, no tempo de irmão White? Hoje
será a mesma verdade presente? Não respondam rapidamente, porque há uma parte que é e outra parte que não é. Eu gostava de saber qual é a verdade presente para os nossos dias. Se nós não temos a verdade presente, andamos aqui a repetir coisas que já toda a gente sabe e já ninguém liga. É o que se costuma dizer em vocabulário do povo, entra por um ouvido e sai pelo outro. E muitas vezes esse é o perigo de igrejas como a Igreja Adventista, porque nós passamos por conhecer a Bíblia. Viram que na questão do Abel e Zacarias nem toda a gente sabia. E posso-vos dar a prova que em muitas outras coisas ninguém sabe. Só o diabo é que conhece a Bíblia toda. E cita de tal maneira que depois Jesus diz que não é nada disso. Voltemos. Eu vou ler Lucas capítulo 11. Eu tinha aqui várias coisas, mas tenho que saltar, porque nem posso dizer tudo hoje. Fica para a próxima vez. Não quero abusar do vosso tempo, mas queria entrar na parte que é fundamental no nosso estudo esta manhã. Capítulo 11 de Lucas. Lembra-se que Lucas é um dos sinópticos, é um médico, gosta das coisas precisas, não esteve em nada do que se passou na vida de Jesus, mas diz que ele é que sabe. É o que ele diz no princípio. Está aí muita coisa escrita, mas eu vou-vos dizer como é. Ele lá tinha as suas razões. Eu não contesto Lucas, nem contesto a inspiração do livro de Lucas. Mas é curioso como certas pessoas acham que os outros estão todos errados e estes é que estão certos. Ele diz que está certo. E eu acredito-me. Capítulo 11, versículo 11, 12 e 13. Vou ler uma parte que toda a gente conhece. Adventistas, não adventistas, os que estão do lado de lá da internet ou não estão. Capítulo 11. Qual o pai dentre vós, e quem diz pai diz mãe, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Na China não é impossível. Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Eu conheço esta frase desde que eu sou criança. Ou era. Diz que os homens são sempre crianças. Qual é o pai que faz isto? Dá o errado. E eu sei este versículo tão bem que geralmente parava aqui. E na minha mente formava-se depois a imaginação. Muito mais, Deus cuida de mim, me dá o alimento que eu preciso, me dá tudo o que eu preciso. E quando eu almoçava com visitas no Mar da Galileia, há lá um restaurante que dá o peixe igual àquele que Jesus multiplicou, como é que estamos a comer o peixe multiplicado, que é caro, mais que aqui. Eu estava a comer aquele peixe com as visitas e estava rodeado de passarinhos, não sei o que é, pardais, provavelmente. E dizia cá para comigo, eu no fim tenho de pagar e caro para os turistas e para mim. Os passarinhos estão aqui todos contentes, comem tudo e não pagam nada. Porque Deus cuida dos passarinhos. E se Ele cuida dos passarinhos, também cuida de nós. Mas essa não é a lição que nós estamos aqui a ler. A lição que nós estamos aqui a ler é o versículo seguinte, que nós saltamos porque já estamos com sono. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dávidas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o quê? O Espírito Santo. Parece que não faz sentido. Estamos a falar de comida e Deus, em vez de dizer que nos dá a comida, diz que nos dá o Espírito Santo. Há uma ligação. Ligação que nós não temos tempo de estudar esta manhã, é a parte que eu tinha chamado de hermenêutica. É que a Bíblia não é apenas ler os textos, é compará-los. Sabem que na Bíblia todos os textos, todos os ensinos se repetem pelo menos 2 vezes. Só um não se repete mais que uma vez, que é a cruz.
Só há uma cruz, não há duas. Tudo mais, até os 10 mandamentos aparecem 2 vezes. Tudo está em duplicado na Bíblia, para que se falhamos uma, porque se a Bíblia, se a página não existe ali, existe aqui. Deus tem o seu texto protegido de tal maneira que devemos saber, prezados irmãos, e se somos adventistas do 7º dia, cristãos, não nos esqueçamos que a Bíblia se deve explicar a ela mesma. E nós, os sabedores, dizer aos outros como é. Deus deu uma vez uma visão à Sra. White e mostrou-lhe como estudar a Bíblia. Não é, eu sei e vocês não sabem nada. É, vamos cá abrir a Bíblia, um grupo pequeno. A história dos Atos não é quantas igrejas de 10.000 pessoas abriram, nenhuma. Houve muitos crentes, mas em igrejas não me consta que houvesse uma igreja grande. Esta já é grande demais. Porque as igrejas é um grupo, em casa, ou numa sala, ou o que seja, vamos estudar a Bíblia. Vamos ajoelhar. Vamos ver um texto. E vamos começar a lê-lo. Somos 10. Tínhamos que há aqui algumas pessoas. Você vai ler o primeiro versículo. E lê, depois de orarmos. E leu. O que é que esse versículo diz? E vai explicar. E há outro ao lado que diz, eu não vejo isso assim. Eu vejo de outra maneira. Então leia outro versículo. E cada um vai lendo e vai explicando. E Deus disse à irmã White que é desta maneira, com cada um a ser impregnado pelo Espírito Santo na leitura da palavra, que nós chegamos a uma verdade presente e necessária. Senão é uma sala de aulas dessas dos liceus. A Bíblia é outra coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. Está escrito com a ajuda de quem? O que é que aqui diz Jesus Cristo? Se vós sendo maus dais isto, dais aquilo, eu dou-vos o quê? Irmãos, quando nós falamos da fraqueza das igrejas, da falta disto, da falta daquilo, de tudo que está mal, e eu pergunto-me como é que ainda há tanta gente que vem à igreja só para ouvir que tudo está mal, porque já ouvimos nas notícias, não é preciso vir à igreja. Nós vimos à igreja porque Deus está aqui presente, Ele prometeu, pelo seu Espírito. Vimos aqui porque necessitamos do pão da vida. Vimos aqui porque estamos fartos de ouvir mal lá fora e queremos ouvir aqui a promessa de que um dia teremos a vida eterna. Se não é isso, não sei o que é que estamos aqui a fazer. Prezados amigos e prezados irmãos, quando há bocado na lição se falava de congregação, eu não conheço esses termos. Em hebraico a palavra é edut. E edut, que para vós provavelmente não quer dizer nada, quer dizer muito. Vem da palavra od. Od quer dizer outro. E há um, que é Jesus Cristo, que disse agora, quero muitos outros. Edut. Isso é o que em português deu congregação, que isso quer dizer muitas coisas, menos isso. O que a Bíblia nos pede é que nós nos acheguemos a Jesus. E com a promessa que Ele nos dá de quê? Do seu Santo Espírito, nós podemos ser outro Jesus dentro da nossa sociedade. Se isto não é o cristianismo, eu não sei o que é o cristianismo. Sermos outros iguais. Sermos outros iguais. Qual é agora, e já vou terminar, qual é agora a condição, porque todos queremos ter o Espírito Santo. Se eu pedir as mãos, só será alguma criança que não está a ouvir nada e tem razão. Mas se eu perguntar quem é que deseja ser abençoado pelo Espírito Santo, toda a gente vai dizer que sim. E qual é a maneira, a condição que Jesus nos dá para Ele nos dar o Espírito Santo? Além de que somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais
Deus nos dará o Espírito Santo. Mas então qual é a outra condição? Se eu agora demorar muito tempo, isto foi em Tahiti, mas era de tarde. Eu acabei a reunião 1 hora depois e eles disseram, e para onde é que vai agora? E eu disse, então vamos para casa? Não, você só acaba ao pôr do sol. Bom, é muito bom. Eu tive de arranjar novos assuntos até ao pôr do sol, estamos às 3 da tarde. Mas em Tahiti é assim, se um dia eles quiserem lá ir e os convidarem para lá falar, fiquem descansados que não vos deixam sair dali enquanto o sol não se põe. É que há pessoas que têm o quê? Fome e sede. Eu não posso. Nos tempos antigos dizia-se a uma criança, come e cala-te. Eu aprendi uma lição com um médico em Angola, que tinha uns filhitos, estavam a comer na nossa casa, e o mais velho disse, eu não quero comer. E imediatamente a dona da casa, mas tens de comer e tal. E então o pai, era americano, disse, então se eu não quero comer, não come. E claro que nós portugueses ficámos logo escandalizados. Então o menino não come, então o menino, eu disse, então o menino não come, se ele não tem fome, não come. E ainda pior é que chegou ao fim da refeição, veio a sobremesa e ele já quer a sobremesa. E o pai disse, então se ele quer a sobremesa, come a sobremesa. Bom, não vamos comentar métodos de educação, mas o menino fez-se e formou-se. Não estou a dizer que é a melhor maneira de educar, nem estou a dizer que o come e cala-te é a melhor maneira de educar. Mas tiro uma lição disto tudo. É que quem não tem fome, escusamos de estar a forçá-lo a comer. E sabem que um dos problemas das igrejas é que as pessoas vêm só, às vezes porque é um clube, temos pessoas que conhecemos, ou falamos a mesma língua, ou vivemos no mesmo país, emigramos da mesma cidade, muitas coisas que nos unem, e graças a Deus por isso. Mas nós estamos aqui porque temos a bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede. Diz que o reino dos céus não é comida nem bebida. E na América eu conheço muitas igrejas, e em outras partes do mundo, conheço muitas igrejas que se não derem almoço as pessoas não vêm. Mas diz a palavra de Deus, isto não é o Evangelho. Claro que dar de comer a quem tem fome, física, acho que está certo, se houver. Que os discípulos que eram espertos, vou mesmo dizer espertalhões, quando chegou lá uma vez e disseram a Jesus, olha que isto já é hora de comer e não tem nada. Mas Jesus, que conhecia o coração, dizia, pois não, então vão embora. Houve uma vez que ele multiplicou, houve uma segunda vez que parece que também multiplicou. Agora, a terceira vez, não pensem que isto aqui é o restaurante de Jesus Cristo. Mas a lição é, bem-aventurados os que têm fome e sede. O que é justiça? Justiça parece que é vingança. Fizeram mal. Senhor, dá ali uma tarefa naquele que me fez mal este ano. Não é essa a lição. As palavras hebraicas são quase sempre o contrário das nossas. Deus é justo. Claro que se alguém nos fez mal, Ele é justo. Ele vai fazer mal àquela pessoa. Mas é que Deus é justo e vai nos perdoar a nós. E essa também é outra lição da justiça, que em hebraico significa inocência. Nós somos culpados dos nossos pecados. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É que esta parte nós sabemos de cor, mas depois para os outros, Senhor, fez mal. Não. A mesma misericórdia que pedimos para Deus, a Deus para nós, é o mesmo que Ele faz pelos outros. E esta é a razão desta igreja.
É que estamos aqui todos porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não diz todos menos eu. Nós estamos todos perdidos. E é perdidos que podemos olhar para cima. E é perdidos que podemos olhar para Jesus. E é perdidos que nós podemos pedir justiça, porque o Senhor, justiça nossa. Ele é aquele que diz diante do Pai: pecaram, mas o meu sangue purifica de todo o pecado. Prezados amigos, eu gostaria, é o meu sonho para a Igreja Adventista aqui e em muitas partes do mundo, é que nós consideremos a razão de ser desta Igreja uma razão de ser de salvação e não de condenação. Nós somos os bons e lá fora são os pecadores. Um dos versículos que eu gosto mais na Bíblia, e que está mesmo perto de um que toda a gente conhece de cor, diz-se que o versículo mais conhecido da Bíblia é João capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Como é muito conhecido, não vou lê-lo, mas vou ler versículo 18. João 3, 18. Aquele que crê em Jesus será salvo. Está lá escrito, ok. Mas no versículo 18, leiam com atenção. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O que é que isso quer dizer? É que nós gostamos muito de falar no juízo final para os outros. Para nós não. O juízo final em que todos serão... Aqui diz que quem não crê em Jesus já está condenado. Está cá, não é a minha interpretação. Está cá. Está condenado. Então qual é o meu papel? O meu papel é tirar pessoas da condenação. Não é trazê-las para a igreja para agora dizer: tu fizeste isto, tu fizeste aquilo. Se vêm para a igreja ainda receber mais tarefa do que já levam lá fora, não vale a pena. Mas se nesta igreja nós temos o espírito de dizer: perdoa-nos e perdoa, e ajuda-nos a ter o mesmo espírito que desejamos que Jesus tenha para connosco, tê-lo com os outros, isso faz parte da razão de ser da igreja. Porque quem está condenado vai morrer eternamente. Mas o nosso papel é trazer pessoas que já estão condenadas, espero que nenhum de nós esteja, já estão condenadas, e trazê-las cá para dentro, para fora da condenação. Isto é a razão de ser da igreja. E como é que isto se faz? É por meio do Espírito Santo. E como é que temos o Espírito Santo? E isto agora precisamos de um bocadinho de sabedoria e termino com esta... E depois uma história só. Termino com esta questão do Espírito Santo e de termos fome e sede. Sem o Espírito Santo, esta igreja não vai a parte nenhuma. Podemos conhecer os 10 mandamentos de cor, a Bíblia de cor, guardar o sábado, dar o dízimo, fazer o que quisermos. Os próprios discípulos de Jesus esperem até que venha o Espírito Santo de Pentecostes. Até lá, doutoramentos, conhecimentos, tudo. Tinham tudo, mas não façam nada. Porque vocês sabem tudo, mas se não for o Espírito Santo, isso não serve para nada. O que é preciso é o Espírito Santo. E aqui estamos com a lição de hermenêutica importante da Bíblia, sem a qual esta igreja não vai a parte nenhuma, que é: se tu sentes necessidade de um Salvador hoje, se tu sentes necessidade de comida e de bebida, que entre parênteses traduzimos por espiritual, eu te darei uma grande medida do teu espírito. E agora tem a consequência. Eu tenho muitos amigos protestantes e tenho um grande amor por ele, como a minha família, só de primos e primas, tem alguns 120. Sabe que antes as famílias cresciam e multiplicavam-se. E com estas famílias todas,
A minha pergunta é a mesma que fazia o meu pai. Todos conheceram, Ernesto Ferreira. Ele dizia: eu já lhes falei, mas ninguém quer ouvir. E qual é a solução? A solução é muito simples. Deus nos dê a sabedoria, porque precisamos. A sabedoria para vermos quem é que naquele dia está connosco, está no trabalho, está na escola, está em qualquer parte, está com fome e sede de justiça, de inocência. Justiça quer dizer inocência. Porque a fome não está 24 horas. Se nos disserem para comer às 3 horas, quando já almoçámos, nós eu já não tenho fome, eu já almocei. Mas há momentos no dia que até o pregador tem de se calar porque está na hora de comer. Tem fome. Então quem é que sabe quem tem fome e quem não tem? É Deus. É o seu Espírito. E o Espírito pode nos dizer: olha que esta pessoa é capaz de ouvir o que tu lhe podes dizer porque está com fome. E nós falamos só uma palavra e vemos. Mas só Deus é que sabe. Irmãos, o trabalho desta igreja é tão simples. Não é andarmos aí a berrar que nós é que temos a salvação e que somos melhores que os outros. Não, é pedirmos sabedoria a Deus para que Ele nos depare aqueles que têm fome e sede de justiça. E se essa é a nossa oração constante cada dia, Ele depara essas pessoas. E a essas pessoas não é pregarmos apenas que estão na miséria, é dizer: eu tenho solução para ti. Eu tenho solução para ti. Eu ia terminar com uma história, eu vou terminar com outra. Há aqui pessoas de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, do Brasil. No hemisfério sul, estive lá imensas vezes, há uma característica que nós temos menos. Gostam de histórias. Aqui deste lado é mais as crianças. Compramos livros de histórias para as crianças. Se eu der aqui a uma irmã de 70 anos um livro da Carochinha, mas sabe que foi na Escola Sabatina das Crianças que a minha professora, que não era parva, nos contava essas histórias além da lição. E é por isso que estávamos lá todos muito quietinhos. Porque as pessoas gostam de histórias. Bom, então aqui vai uma história. É uma lenda, é uma história daquele género quando os animais falavam. Desculpem aqueles que só gostam de coisas verdadeiras. Isto é uma história que tem uma lição verdadeira, embora os animais falem à maneira deles e não à nossa. Pois estavam os animais todos lá na selva, na floresta, a discutir um problema muito grave. Já parece o nosso governo. Com todo o respeito. Não há água, não temos comida, precisamos fazer mais, mas não temos. E então o leão, o rei dos animais, devia ser primeiro-ministro naquele tempo, precisamos de mais água, precisamos de mais comida, precisamos, e toda a gente dizia: pois precisamos, mas não temos. Mas precisamos, já, está bem? E daí a nada, no meio daquele discurso que o leão já precisava de beber água porque já não conseguia falar mais, ou rugir mais, se quiser, daí a nada aparece uma tartaruga. Bem, o leão, os meus braços não chegam para medir um leão. Tartaruga chega. Mais ou menos este tamanho e o tamanho de uma tartaruga, está certo? Bom. E uma tartaruga não anda muito depressa, não anda em Ferrari. Tem 4 patas, vai andando. De vez em quando põe a cabeça de fora, depois mete para dentro, quando está com medo. E os animais são obrigados a olhar para a tartaruga e a dizer: o que é que esta quer? Porque ela vai mesmo ao centro, onde estava a tribuna do rei. E eu posto lá com aquela vozinha que ninguém ouvia nada. E lá uma cabra disse assim: ninguém está a ouvir, ouçam lá o que é que a tartaruga quer dizer. E a tartaruga, quando o rei dos animais vociferava que não há água, ela só dizia: eu sei onde há água. Cala-te lá, sabes lá o que é que estás aí a dizer. É o que se faz com os pequenos, não é? Às vezes mesmo com as crianças. Cala que não sabes, isto é só para gente grande.
Pronto, e davam-lhe um pontapé, a cabeça ia lá para dentro, as pernas iam para dentro, o elefante veio zangado com a tromba, pega na tartaruga e fez o que ele podia fazer, atirou com a tartaruga lá para o outro lado do mato. E ela voou, mas como ia dentro da carapaça não lhe deu nada. E quando lá chegou, uma perna para fora, um braço para fora, outro braço, outra perna, veio a cabeça e ainda estou viva. Bom, e foi outra vez para o mesmo sítio. Estavam eles a discutir, agora já era o hipopótamo a discutir, com uma boca muito grande, sabem que as pessoas com boca grande também falam muito. E então, discutia, e a tartaruga chega. Eu sei onde há água. E agora é o rinoceronte com aqueles 2 chifres que tem. Dizem que é de pelo, não é de osso. Mesmo assim dói. Pega na tartaruga e pumba, tira lá para fora. A tartaruga só diz, ai! Uma perna para fora, outra perna para fora, um braço, a cabeça. E vem outra vez para o grupo. Eu podia agora ficar até às 2 horas a contar esta história. Não vale a pena. Cheguei ao fim da parte da tartaruga que é expulsa e quando ela vem desta vez, há uma gazela que diz assim, então mas a tartaruga diz que sabe onde é a água, porque é que nós não a seguimos? Às vezes é preciso assim um animal mais sensível e não tão bruto para dizer o que é preciso fazer. Então fala lá, diz isso depressa que a gente não tem tempo, temos de ir embora. Pronto, está bem. Eu não tenho nada para dizer, mas sigam-me. E não sei se estão a ver o elefante e o leão e toda a bicharada com grandes pés, a girafa, atrás de uma tartaruga. Mas foram. E ela chegou a uma caverna. E dentro da caverna havia uma nascente de água. E todos puderam beber da água. Sabem que Jesus é que é a fonte da água, não somos nós, não é a nossa igreja. O que nos interessa não é fazer grandes barulhos. O que nos interessa é com o Espírito de Deus, com voz de tartaruga, dizermos, eu sei onde há água. E que essa água possa ser a água que vai trazer os membros da família real quando Jesus vier e também a nós, porque espero que nenhum de nós se perca no último dia. Amém. eu hei de vê-lo quando vier embora luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Muito ao longe já o avisto, vejo como por um véu, mas desejo em breve ver
face a face eu hei de ver-lo, quando vier em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face